Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Boa tarde, pessoal que está nos acompanhando aí de casa ou do trabalho, para esse bate-papo aqui sobre esse tema tão importante, né? Boa tarde à equipe do Telesaúde, a professora Rosângela. Vamos dar início aqui. Eu gostaria primeiro de atualizar aqui os dados, né, os números, para nós nos situarmos, né, para saber de que nós estamos falando. No mundo até agora, nós tivemos 17 mil mortos causados pelo corona, né? No Brasil, 34 mortes, São Paulo, 30, com o número de casos subindo, né? A Bahia, nós temos 76 casos registrados até hoje, sendo que 46 em Salvador, 13 casos novos de ontem para hoje, distribuídos com 46 em Salvador e os outros 30 por 8 em Porto Seguro, 2 em Prado, um caso nas cidades de Barreiras, Jequié, Brumado, Conde, Camaçari, Conceição do Jacuípe, Alagoinhas, Teixeira de Freitas, 3 em Lauro de Freitas, 2 em Juazeiro, 6 em Feira de Santana e 1 em Itabuna. Muito preocupante, né? No entanto, vamos começar pelas notícias boas, que o número de casos na Bahia subiu menos do que o esperado nesses dias, de ontem para hoje, e também do final de semana para hoje, mostrando que as medidas de isolamento social tomadas inicialmente aí pelo governo do estado e pela prefeitura foram acertadas, não é? Neste momento de incertezas, é muito bom saber que nós temos aí tanto o governador e o prefeito de Salvador, que é a maior cidade do estado, uma responsabilidade, que estão cumprindo o seu dever, estão cumprindo o seu papel enquanto gestores, não é? E que os governadores em geral estão fazendo isso. Não, não podemos dizer que estamos aí com a mesma reciprocidade do governo federal, não é? Tanto é que o governo do estado aí recentemente teve que brigar, colocar um liminar para poder fazer o acompanhamento no aeroporto, a medição, a tomada de temperatura, o acompanhamento dos pacientes que chegavam de voos internacionais, e entrou com uma liminar para poder fazer isso, e a liminar foi cassada pelo governo federal. Né? Então, assim, a gente está sem um procedimento que é importantíssimo, que seria esse acompanhamento do viajante. Né? A gente está sem fazer porque o governo federal cassou a liminar que o governo do estado foi buscar para fazer esse acompanhamento, que é uma medida de saúde pública importantíssima nesse momento. Por que isso? Porque o vírus viaja com uma velocidade muito grande, que é a velocidade peculiar do momento, da atualidade. Né? Antigamente, as doenças demoravam para chegar nas comunidades, porque elas vinham com a mesma velocidade dos viajantes, né? Vinham em navios, e agora elas viajam com a velocidade dos aviões. Então, em um momento ela está num lugar, e em outro momento já está em outro, nos obrigando a tomar medidas imediatas. Né? Por exemplo, no carnaval aqui, nós já tínhamos 7 casos na Itália. Ninguém se apavorou. São 7 casos na Itália. Todo mundo aqui dançando carnaval. Seguramente os serviços de saúde já estavam se planejando e já discutindo alguma coisa sobre isso. E não foi o carnaval que trouxe o contágio para cá, porque foram os doentes que vieram depois, né, que estavam na Europa, que foram chegando, os casos foram bem acompanhados, mas já se sabia que naquele período tinha 7 pessoas na Itália e não era nada. Estou dando esse exemplo porque muita gente, sobretudo no interior do estado, acha que não é nada. Né? Acha que ainda dá muito tempo, que a coisa vai chegando devagar, mas não é assim, porque a velocidade de transmissão é muito grande, é muito elevada. Né?
Na Itália, teve um aumento vertiginoso de casos, né? Sobretudo na região norte ali, na região da Lombardia, e que causou ali, que está causando um colapso no sistema de saúde. Agora, vocês imaginem se nós, profissionais de saúde, nós, gestores, nós, brasileiros, não agirmos rapidamente, né? O que vai acontecer aqui num país com menos condições do que a Itália. E no momento que a gente ouve, assim, da presidência da República, absurdos, comparando a densidade demográfica da Itália com o Brasil, que lá são X habitantes por metro quadrado, e aqui é muito menor, e não é assim. Não é? Não é assim porque você, por exemplo, uma cidade como Salvador, a densidade habitacional é elevadíssima, não é? Supera. Então, claro, é uma média. Quando você coloca o Brasil, a Amazônia, Pantanal, você vai ter uma densidade demográfica o espaçamento por habitante muito folgada. Mas não é isso que acontece nos grandes centros brasileiros, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia. A gente tem bairros aqui em Salvador em que se habita aí 15 pessoas numa casa de 2 cômodos. Então, isso que nos preocupa, né? E isso na Itália teve uma repercussão muito grande em cima do sistema de saúde, porque essa doença impacta, né, impacta sobretudo nos leitos hospitalares, né? Ela acontece basicamente ao mesmo tempo, não dando a possibilidade desse espaçamento da internação. Então, quem compara com uma simples gripe, quem compara com dengue, está completamente equivocado, porque nós temos um afluxo muito grande de pessoas nos hospitais ocupando os leitos. E o problema é que esses leitos são ocupados por um tempo muito longo, não é? Essa doença tem uma característica bifásica, que quando a pessoa parece que está melhorando, a pessoa que está internada parece que está melhorando, ela volta a piorar, ocupando um tempo enorme de internação. Então não dá tempo dessa renovação dos leitos hospitalares. Está acontecendo isso em Nova York, que é um dos lugares dos mais preparados do mundo no atendimento médico. Apesar de não ter um sistema de saúde público, né, como o nosso, eles têm um sistema privado muito interessante, mas não estão acostumados com os leitos de UTI ocupados por muito tempo, como é o caso específico dessa doença. Então acaba faltando leito e eles estão providenciando aí os leitos na emergência. 7 a 8% dos casos de internamento aí agravam, a pessoa precisa de ventilação mecânica. Aliás, quase todos precisam de ventilação mecânica, né? Mas o agravamento é de 7 a 8%, e também não temos esse equipamento. Quando você pensa no Brasil como um todo, a quantidade de equipamentos assim disponíveis no Brasil, isso é muito sério. Então, nos faz tomar medidas drásticas de contenção social, porque ou fazemos isso ou não teremos condições de internar as pessoas, né? Quem está no interior, faça um cálculo do número de pessoas que vão ocupar os leitos. Seguramente não tem leito de UTI suficientemente numa cidade interior para todo mundo, né, dos que vão necessitar. Então, a única medida é essa de isolamento social, de contenção. E eu aqui falo em nome do Conselho Regional de Odontologia, Seção Bahia. Nós, desde o início, né, tivemos um posicionamento muito forte, muito seguro em relação aos nossos jurisdicionados, né, dentistas, pessoal auxiliar, no sentido de que não se submetessem completamente ao preconizado pelos gestores, porque nós sabíamos que tinha unidade sem água para lavar as mãos e o gestor obrigando a fazer um atendimento eletivo. O atendimento eletivo é aquele que você pode selecionar, não é? E não era o momento para a gente fazer isso, de fazer um atendimento eletivo. Então nós nos posicionamos muito fortemente, fomos até o Ministério Público, telefonamos para vários secretários de saúde do estado, para vários coordenadores de saúde bucal
no Estado, dizendo, olha, a equipe precisa trabalhar com EPI adequado, a equipe precisa lavar as mãos ou ter álcool gel à disposição. Não é momento de utilizarmos, inclusive os EPIs, para casos que podem ser adiados, não é? Então, nós tivemos esse trabalho, enquanto Conselho de Odontologia, de alertar e mostrar a necessidade de tomar as medidas mais urgentemente possíveis. Em alguns casos, a gente teve embates sérios aí com o secretário de Saúde, que resistiam, mas os próprios dentistas, os próprios coordenadores de saúde acabaram ajudando a convencer esses secretários que o momento é, inclusive, de economizar equipamento de proteção individual, né? Usar para casos adequados, casos de urgência, deixar a equipe na unidade para casos de urgência odontológica e as outras atividades preconizadas pelo Ministério, né? Feito isso, hoje, boa parte, a imensa maioria dos municípios do estado estão seguindo o preconizado, inclusive o próprio Ministério da Saúde depois fez uma nota preconizando isso também, que as equipes atendam somente casos emergentes, não de urgência, aliás, de urgência e emergência, não atendam procedimentos eletivos, né? Mas, no entanto, não é para o dentista ficar em casa, a equipe não é para ficar em casa, né? O Ministério da Saúde soltou uma nota técnica, de atendimento odontológico no SUS, né? Então, a Secretaria de Atenção Primária à Saúde soltou essa nota técnica, número 9 de 2020, feita agora em março, e que eu gostaria de ler um pedacinho aqui, né? A Coordenação Geral de Saúde Bucal, no uso das suas atribuições, descreve nessa nota técnica os principais esclarecimentos no que se refere ao atendimento odontológico, considerando o cenário emergencial em saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, né? O Ministério da Saúde recomenda a priorização de medidas preventivas para evitar a propagação do vírus e, assim, diminuir o número de pessoas acometidas pelo Covid-19, né, impactando na melhoria de saúde da população. Em relação específica ao atendimento odontológico, ela diz, com o objetivo de diminuir o número de infectados e entendendo que os profissionais de saúde bucal realizam procedimentos que aumentam a probabilidade de contaminação cruzada, o Ministério da Saúde orienta a suspensão dos atendimentos odontológicos eletivos, mantendo-se o atendimento de urgências odontológicas. Enfatiza que, especialmente na atenção primária à saúde, que ficará responsável por cerca de 80% dos casos leves esperados pelo Covid, os profissionais de saúde bucal, como responsáveis pelo cuidado da população e integrantes das equipes multiprofissionais, deverão compor a equipe que realizará as ações do Fast Track Covid-19. Para tanto, recomenda-se a articulação entre os profissionais de saúde bucal e a equipe de atenção primária à saúde, de modo que a triagem e classificação dos usuários sigam o mesmo fluxo, colaborando para a organização do serviço e diminuindo da exposição de pessoas com usuários sintomáticos de Covid. Os profissionais de saúde bucal de nível técnico, auxiliar de saúde bucal e técnico de saúde bucal deverão auxiliar no atendimento através de Fast Track Covid-19 na fase inicial de identificação de pacientes sintomáticos, tomando os devidos cuidados de proteção e isolamento. Os profissionais de saúde bucal de nível superior, ou seja, os cirurgiões dentistas, deverão auxiliar no atendimento através de Fast Track Covid-19 na fase de avaliação de sintomas e notificação, se necessário, colaborando com os profissionais de enfermagem de nível superior. O atendimento à urgência odontológica deverá ocorrer individualmente, evitando-se o compartilhamento de espaços devido à transmissão de micro-organismos, principalmente quando há uso de equipamentos que produzam aerosóis. Gente, então o que significa isso? Esse Fast Track nada mais é do que um protocolo que segue desde a entrada até o encaminhamento dos pacientes na odontologia, o que se deve fazer com esses pacientes e qual a atuação de cada profissional, de cada atuação profissional. Estão pedindo para eu ajustar o áudio aqui.
Um minutinho só, tá? Vou aumentar um pouquinho aqui. Pode continuar, Marcelo. Ah, pronto, acho que melhorou. Esse Fast Track Covid-19 nada mais é do que um protocolo de encaminhamento e que mostra todo o guia, como deve ser feito desde a entrada da unidade, a separação dos pacientes, né, em relação ao sintoma e o que faz cada profissional. Vocês perceberam claramente que nós somos inseridos, a odontologia foi inserida dentro desse contexto. Então, enquanto presidente do Conselho de Odontologia, nós brigamos muito para que os dentistas, no início, só fizessem procedimentos de urgência, não ficassem expostos ao atendimento com os aerosóis, porque nós temos as particularidades da nossa profissão, né? Nós atendemos, a turbina gera aerosóis que voltam para o rosto do dentista, então ele precisa estar com EPI adequado, que a professora Rosângela vai falar sobre isso logo a seguir, mas dissemos que que o dentista precisava se impor com o gestor, porque nós entendemos, no Conselho de Odontologia, que ele era uma relação hipossuficiente. No consultório privado, ele pode determinar que eu vou atender, eu tenho o meu EPI, o EPI é adequado, eu tenho o espaçamento, eu vou atender um paciente de 2 em 2 horas, só urgências. Então, nós fomos com todo cuidado, conversando com os dentistas privados, e que não era o momento ainda de paralisar como completo. Já é, porque a gente precisa colaborar com as medidas de contenção e isolamento social, né? Mas no primeiro momento, ele estava terminando os tratamentos, adequando direitinho, para entrar nesse isolamento necessário agora também. Mas no serviço público, nós entendemos que era uma relação de hipossuficiência. Muitos gestores estavam obrigando o profissional a trabalhar sem água na unidade, né, sem equipamento adequado. Então, vamos conversar, vamos procurar Ministério Público naqueles casos de maior resistência do gestor, mas, por outro lado, não é para o dentista ficar em casa. O dentista, segundo os documentos, segundo os nossos contratos, nós somos parte da equipe de saúde. E não dá para evitar. E muito dentista, e eu não parei de responder, não é? Enquanto presidente do CROBA, e o dentista fazia um questionamento, não só o dentista, como a equipe. A unidade está cheia e eu vou para a unidade nesse momento me expor, eu vou ficar lá parado sem atendendo uma urgência de vez em quando, me expondo. Não é isso. Você, inclusive, vai colaborar para a unidade ficar vazia. Nós, profissionais de saúde, que temos que fazer esse espaçamento dos profissionais, determinar que na sala de espera, como eles devem se comportar na sala de espera. E é isso que o Ministério espera dos profissionais de saúde. Então, não sou eu, presidente, que quero que você faça isso. O documento, né, da atenção básica dizendo que nós vamos fazer esses procedimentos está muito claro, tá? Está muito nítido. Eu recomendo que procurem o documento que diz especificamente qual a nossa ação na unidade pública de saúde dentro da atenção primária. Tá? É um momento que é complicado. Nós temos que equacionar com todo o cuidado da saúde dos profissionais, né, que devemos ter zelando pela nossa saúde, mas também não podemos esquecer que se a gente abandonar tudo e jogar a mão para cima e ficar em casa, os nossos próprios parentes vão sofrer. Os nossos próprios pais, avós vão sofrer. E isso não são só os idosos, né? A experiência tem mostrado que não são só os idosos, porque quando os leitos estão todos ocupados, você não consegue fazer nenhum outro procedimento hospitalar. Como eu disse no início, eles são de longa duração. Esses leitos são ocupados por longa duração. Ninguém mais utiliza esses leitos para outros procedimentos. Então, isso é interesse de todos, né, neste momento. Então, nós, profissionais de odontologia, temos que colaborar dentro da equipe de saúde e fazendo um equacionamento do que eu preciso, discutindo com o gestor, o EPI necessário, as condições necessárias para trabalhar e o que é que nós podemos fazer para colaborar dentro, sendo que é uma obrigação, porque veio um documento, né? Nós brigamos tanto para fazer parte da equipe mínima, fazer parte de uma equipe de saúde, e neste momento, alguns querem recuar, isso é
no mínimo inaceitável e não vai ser visto com bons olhos, certo? O Conselho de Odontologia tem ainda atuado, ainda tem enfrentado algumas resistências, estamos aí junto com o Ministério Público, para conseguirmos o melhor atendimento para a população e a maior segurança à população. Não podemos esquecer que nós profissionais, dentro desse contexto, e eu fico aqui advogando pelos dentistas, com os secretários de saúde, com os coordenadores de saúde bucal da Bahia toda, mas, por outro lado, também fico advogando com os dentistas pelos secretários, pelos coordenadores, pela gestão da CESAB, que os dentistas precisam fazer sua parte, né, dentro desse contexto. Tá? É muito preocupante, porque é um momento que nós temos que fazer essa equação de trabalhar bem, trabalhar certo, para não nos infectarmos. Né? Na Espanha, 12% dos profissionais de saúde estão infectados. Né? Na Itália, cerca de quase 5 mil médicos e enfermeiros estão infectados, mas estão trabalhando ali na linha de frente. Não quero isso para ninguém, mas eu quero que nós aprendamos com os erros dos outros. Né? A Itália errou muito postergando as medidas, nós acertamos adiantando as medidas, mesmo enquanto a autoridade máxima do país preconizava o contrário. Hoje ainda você olha nas redes sociais, nos jornais, grandes empresários dizendo que o Brasil vai falir, né? Mas eu advogo que nós, como um meme que está na internet aí, é melhor falido do que falecido. Então é isso, eu vou estar aberto aqui para nossas perguntas e continuar o debate depois colaborando aí. Professora Rosângela, devolva aí a fala para o nosso interlocutor. Gente, mais uma vez, eu tenho o prazer de estar conversando com vocês sobre um tema que é do dia a dia, não é verdade? Eu estou vendo aqui pessoas de vários lugares do estado, fora até do meu estado, da Bahia, querendo e dispostos a ouvir sobre biossegurança. Biossegurança é uma questão do dia a dia. Nós não estamos surpreendidos com o coronavírus. Nós vamos, claro, nos adequar em determinadas especificidades que esse vírus, que nunca tenha se aproximado do homem, passa a se aproximar do homem e traz uma doença que é altamente contagiosa, uma velocidade de transmissão bastante relevante e que nós, cirurgiões dentistas, devemos estar atentos ao que se passa com a sociedade onde estamos inseridos. O momento não é de estar nem perguntando quem é da área de saúde, se é dentista, se é enfermeiro, se é médico, farmacêutico. Todos estamos, neste momento, envolvidos com uma questão que é combater uma cepa viral que vem nos trazendo uma porção de mensagens e que nós precisamos, neste momento, refletir sobre tudo que está ocorrendo em nosso país. O coronavírus, ele vem trazendo mensagens que já conhecíamos. Biossegurança é um rito. Eu tenho que estar preparado para atender qualquer paciente potencialmente infectante, porque todos são vistos dessa maneira. O que é que está nos trazendo agora uma mensagem neste exato momento em relação ao Covid-19? É que é uma doença que tem uma transmissibilidade bastante acelerada, mas que também vem trazendo uma mensagem de que eu preciso utilizar EPIs de uma forma adequada, no momento certo, e o que é melhor, saber a técnica de utilização do EPI
E também não se descuidar no momento de retirar e descartar esse EPI. Precisamos rever nossas condutas na prática clínica. O que é que o coronavírus Covid-19 está nos dizendo? Que os aerosóis e a saliva são potencialmente infectantes. Nós já sabíamos que do ponto da boca do paciente até 1,80 m seria possível encontrar micro-organismos infectantes. Daí a necessidade desse distanciamento das pessoas e também a necessidade de se ter um plano estratégico de suspender as condutas eletivas e se atender o paciente que está no momento de dor e desconforto ou de uma intercorrência pós-cirúrgica. Precisamos também compreender que os aerosóis que são produzidos com a turbina de alta rotação, com de baixa rotação, com a névoa da seringa que nós utilizamos em nosso equipamento, eles devem ser reduzidos ao máximo. Por quê? Porque nós estaríamos disseminando essas partículas no ar e já sabemos, porque já estudamos biossegurança há algum tempo, que essas partículas, dependendo do tamanho, do volume, elas podem ficar flutuando no ambiente ou podem se depositar rapidamente sobre a superfície. O cirurgião dentista, ele é parte da equipe de saúde. Ele é um agente multiplicador de saúde. E, portanto, neste momento, ele deve ficar atento à sua condição de trabalhador de saúde e à sua inserção na equipe de saúde. Qual a abrangência desse trabalho? Buscando os pacientes que podem estar com sintomatologia. E aí, o que é que o Covid também nos traz? Que pacientes assintomáticos podem também estar contaminando. Então, partindo desses conceitos já sabidos, experiências de outros lugares, né, que já trataram ou estão tratando o Covid-19, de que a doença é transmissível rapidamente. O vírus precisa do organismo humano, mas ele também pode sobreviver se ele encontrar favorável uma partícula, aguardando o organismo do homem para poder transferir seu RNA e fazer com que as células desse organismo produzam material para ele proliferar. Então, precisamos ficar atentos de que os processos de lavagem de mãos, que foram tão preconizados e tão discutidos lá muito distante, com Ignaz Samuel Weiss, está absolutamente na moda. E, aliás, nunca caiu de moda. Por quê? Porque lavar a mão é um ato básico, fundamental, essencial para preservar e para fazer com que a cadeia da infecção ela seja quebrada. Então, nós vamos preservar a saúde e vamos quebrar a cadeia de infecções entre os pacientes, os profissionais e os circunstantes. Lavar as mãos para o profissional de saúde significa higienizar as mãos, ou seja, é preciso que seja atendida uma técnica e se observe quais as regiões que devem ser mais trabalhadas exaustivamente, aquela lavagem tão eficaz que se deve fazer. E nós devemos ficar atentos às nossas unhas, que também devem ser um motivo de preocupação nessa higienização das mãos. E nessa discussão do álcool gel ou do água e sabão, onde tiver pia com água e sabão, a lavagem de mãos com água e sabão é absolutamente eficiente. O álcool gel a gente vai utilizar quando tiver acesso e quando estiver fora de um espaço onde não for possível se ter a pia ali no momento, não é? No supermercado,
numa recepção de serviço que ainda não está dentro do consultório. Então, a água e sabão é fundamental. Por quê? Porque esse vírus ele tem uma gordura e ele precisa estar sendo submetido a essa higienização para que ele deixe as nossas mãos isentas da possibilidade de levar o contágio para outras pessoas. Os EPIs, eles devem estar adequados ao que nós vamos proceder. No momento, qual é a estratégia? Procedimentos eletivos estarão suspensos até que se considere possível voltarmos à nossa atividade diária. Se um paciente traz uma informação de contato com alguém que veio de algum local com possibilidade de contaminação, esse paciente tem uma intercorrência. Nós vamos atendê-los como vamos atender qualquer outro paciente, como potencialmente infectante. As luvas devem ser adequadas ao procedimento que será realizado. Luvas de procedimento, diga-se, elas não são estéreis e elas não têm a mesma capacidade de suportar o tempo de procedimento nas mãos do profissional. Então, nós devemos ficar atentos ao uso da luva de procedimento e o uso da luva cirúrgica quando tivermos a possibilidade do sangue em forma livre, ou seja, um sangue que suja, um sangue visível, sangue que você está vendo extravasando no procedimento que você está produzindo. Então, a luva de procedimento, ela pode ser utilizada, mas nós devemos ter o discernimento do momento em que devemos utilizar. Uma outra questão que a gente tem que discutir nesse momento são os óculos de proteção. Se eu tivesse que dizer a vocês qual seria a melhor proteção para este momento, considerando os aerosóis, né? Eu diria a vocês que é o protetor facial. Aliás, eu já venho trabalhando com os alunos lá na nossa universidade, conversando com eles sobre a possibilidade da gente já estar até invertendo, né? Já usando o protetor facial. O protetor facial, neste momento, não exclui a utilização das máscaras, sejam elas máscara cirúrgica ou máscara N95. E aí, Rosângela, quando é que eu devo utilizar esse protetor facial? Sempre que eu estiver trabalhando com a possibilidade de estar fazendo triagem de pacientes suspeitos ou pacientes que já tenham desenvolvido a infecção viral. Já sabemos, pelo histórico de outras regiões, que essa virose ela pode acontecer com uma virose comum, com uma gripe comum. Mas também nós temos aqueles pacientes que ele já está sendo acometido de sinais de tosse, de coriza, de falta de ar, de dispneia, já com a observação das asas do nariz. E esse paciente ele pode evoluir para um quadro muito mais grave. Tudo isso a gente já vem aprendendo lá de outras regiões que já tiveram pacientes com Covid-19. Mas o que é que a gente precisa compreender? Nós precisamos compreender que a anamnese continua sendo a questão fundamental. Primeiro, para estabelecer essa triagem entre os pacientes, que é esse termo em inglês, que é rastrear rapidamente, utilizar da rapidez para identificar uma situação que pode ser de suspeita. E um outro aspecto é que também, neste momento, é absolutamente necessário que os profissionais, em qualquer nível da atenção que ele esteja, eles se conversem, eles se aproximem, comecem a enriquecer esse processo de trabalho. Sempre que uma doença aparece para a humanidade,
ela traz algumas mensagens que são fundamentais. Isso aconteceu com a AIDS. Antes da AIDS, quando se falava em equipamento de proteção individual, as pessoas achavam que era uma banalidade. Colegas, inclusive, diziam, mas eu trabalhei 30 anos, 40 anos, o tempo mudou. Os organismos virais e outros se modificam. Eles procuram infectar um animal e vão para um hospedeiro intermediário, são mutados e chegam até o homem e obrigam o homem a rever os seus conceitos. Não, gente. O coronavírus está nos dizendo que equipamento de proteção individual deve ser usado sempre, e sempre de forma adequada. Hoje, o óculos de proteção individual deve ser de abas largas laterais, considerando que os respingos com partículas de matéria orgânica, até quando o profissional não perceber que elas estejam úmidas para o profissional. Outro dado interessante é que a máscara N95 ela é uma máscara que deve ser utilizada não só em momento de coronavírus, ela deve ser também utilizada em momentos de pacientes com gripe comum. Por quê? Porque nós já sabemos que é preciso, evitar e desligou tudo. Hoje nós temos uma norma regulamentadora, é a norma regulamentadora número 32, que trata da questão dos EPIs. E o empregador deve fornecer o EPI e o trabalhador deve utilizar o EPI. Nesta mesma norma regulamentadora está dito que o trabalhador que, por descuido ou ato inseguro, não utilizar o EPI, será responsabilizado. Neste momento do Covid-19, os EPIs eles são absolutamente necessários, são os mesmos EPIs que a gente utiliza, claro que observando o estágio, a evolução que o paciente apresenta em relação à infecção pelo Covid-19. Então, se eu tiver uma boa anamnese, eu posso logo estar fazendo essa seleção, essa classificação. Aquele paciente que tem o risco de estar numa virose do Covid-19, aquele que teve contato com alguém que pode ser capaz de transmitir a virose, ou daquele paciente que já está com a sintomatologia clínica compatível com a virose, e, portanto, deve ser encaminhado para uma avaliação médica. A máscara cirúrgica, eu estava dizendo antes, número da norma regulamentadora número 32, tá? É uma norma regulamentadora que trata dos profissionais de saúde. Todos nós devemos ler essa norma e discutir dentro do espaço de trabalho da gente com os outros profissionais. A informação é um instrumento importante para a tomada de decisão. Inclusive, quando estamos num processo como este, não é? Onde os EPIs são tão falados, tão alardeados como necessários, é preciso lembrar que eles precisam estar presentes no cotidiano dos profissionais de saúde. Eles precisam estar disponíveis, seja uma máscara clínica ou uma máscara N95, que é uma máscara utilizada quando o paciente precisa de um procedimento, tem desconforto, é uma urgência caracterizada pelos aspectos levantados pela anamnese, através da anamnese, e, portanto, a máscara N95 ela deve estar no consultório do cirurgião dentista na sua rotina.
e deve ser utilizada de maneira correta. Aí diz também a literatura. A máscara N95 ela pode ser utilizada e reutilizada. Toda vez que alguém for utilizar uma máscara N95 e pensar em reutilizar, é preciso ter a consciência de que a técnica deve ser aplicada. Porque se formos retirar a máscara de forma intempestiva, sem cumprir os ritos da técnica, nós vamos estar trazendo contaminação para nós. Então, nós precisamos, de forma consciente, a importância tanto ao ato de colocar um EPI, como o ato de retirar um EPI e o descarte desse EPI. É importante dizer a vocês que esse óculos, que não é o protetor facial, é o óculos de proteção, essas abas laterais devem ser bem largas, porque eu disse na hora que houve o travamento que os aerosóis eles se depositam nas laterais da nossa cabeça. Os gorros devem ser ajustados à nossa cabeça. Não deve ficar cabelos fora do gorro. As barbas têm que ser cobertas. É importante que os profissionais de saúde compreendam que as barbas elas devem estar cobertas por um aparato, uma paramentação de EPI que proteja tanto o profissional, na sua condição, que é a opção de ter barba, quanto ao paciente que vai estar sendo submetido a um procedimento com aquele paciente com barba. Um outro aspecto que eu já falei são as luvas, né? Saber o momento de utilizar a luva de procedimento e a luva cirúrgica. E o avental, neste momento, a melhor estratégia é o avental descartável. Porque sabemos que vírus eles podem ficar nos tecidos. E o Covid-19, pelo que eu tenho lido, claro que o Covid-19 é um coronavírus novo, é a primeira vez que o mundo está vivendo essa experiência de ter uma infecção cujo agente etiológico seja o Covid-19, mas nós já estamos lendo alguns artigos e alguns textos de virologistas, de infectologistas, de pessoas que têm vivências com essas questões, de que os tecidos eles podem abrigar matéria orgânica e os micro-organismos. É importante que, quando o profissional de saúde, ele... Bom, então, gente, é assim mesmo, né? Nós, trabalhadores da saúde, nós já estamos acostumados com dificuldades, não é verdade? Então, as dificuldades se apresentam e nós nos apresentamos também para minimizar, para fazer com que as dificuldades não impeçam a nossa atuação. E o que vem de positivo nisso é que nós sempre saímos fortalecidos como pessoas e como profissionais, porque aprendemos muito à medida que nos aproximamos um do outro e fazemos esse esforço coletivo, inclusive vendo a sociedade também se empenhando quando ela se isola, quando ela deixa de fazer as suas rotinas, compreendendo que é parte absolutamente necessária nesse processo de controlar, de eliminar, de criar barreiras para a transmissão do Covid-19. Bom, gente, eu falava anteriormente sobre os EPIs, mas eu quero lembrar a todos que lavar e higienizar as mãos significa toda vez que eu toco uma superfície, toda vez que eu abro uma porta, toda vez que eu mexo numa maçaneta, eu puxo uma gaveta, sempre que eu tocar qualquer superfície,
sempre que eu for, antes de calçar uma luva, depois que eu retirar a luva. Então, lavar as mãos é um ato que deve fazer parte do cotidiano do profissional sempre. É muito importante essa questão para todos nós. Importante também para vocês que trabalho a 4 mãos, quando o paciente precisa desse atendimento da urgência, é muito importante. Trabalho a 4 mãos, ele é necessário, porque você vai reduzir e minimizar a quantidade de aerosóis produzidos. É uma estratégia para reduzir aerosóis, não é verdade? Outras estratégias também, elas vão ser efetivadas, mas o trabalho a 4 mãos com um sugador potente é muito importante para evitar a dispersão desses aerosóis no meio ambiente e a possibilidade de transmissão. É importante também que o isolamento com dique de borracha é muito importante neste momento. Por quê? Porque nós estamos falando de saliva, e saliva é um fluido potencialmente contaminante, não é? No momento, nessa virose que nós estamos vivenciando agora. E, portanto, o DIC, o isolamento absoluto, é muito importante. Mas, também, se não for possível, devemos utilizar outras estratégias, como as curetas, o uso de dispositivos manuais, como a cureta, para minimizar a geração de aerosóis. É importante também a posição do paciente na cadeira. É muito importante que se observe esse posicionamento no momento do trabalho, tá? Para fazermos um trabalho para reduzir essa possibilidade dos aerosóis estarem sendo direcionados. Já falei da seringa tríplice, regular a saída da água de refrigeração, usar o DIC sempre que for possível, evitar o uso da turbina sempre que for possível, utilizar curetas, sugadores de potência, não é? Para evitar que esteja acumulando e respingando matéria orgânica. E um dado muito importante é a lavagem, a limpeza, a lavagem do material e o processo de esterilização, né, gente? Então, neste momento e sempre, por isso que eu digo a vocês que o que nós vamos fazer em tempo de Covid-19 é apenas buscar especificidades que a doença nos apresenta e utilizar os EPIs de forma absolutamente coerentes, compatíveis. Que já estão establecidas como processamento de material em autoclave e o controle de qualidade dessa autoclave. Um outro aspecto importante são as radiografias periapicais. Então, deve-se evitar no paciente que esteja suspeito e que precise de uma intervenção de urgência. Esse paciente suspeito que precisa de uma intervenção de urgência, é importante que se observe o fluxograma do Ministério da Saúde, divulgado, porque, inclusive, há um momento em que se impõe a proteção dos pés, tá? Então, o paciente, ele está numa situação em que o profissional ele está todo paramentado e, além de tudo, com o papel. Eu combinei com a equipe que fica aí trabalhando para poder favorecer a gente essa oportunidade de estar conversando com vocês e de vocês estarem trocando essas ideias com a gente, enriquecendo a gente. Então, eu conversei com elas que vou passar todos os slides que foram produzidos para que fique aí à disposição de vocês, já com essa nota técnica do Ministério da Saúde, que foi atualizada em 21 de março de 2020.
Outro aspecto importante é o enxaguatório, não é? Então, para pacientes que estejam no curso da virose, a clorexidina não é eficaz. O Ministério da Saúde recomenda o peróxido de hidrogênio a 1%, mas também alerta que este uso é pontual antes de executar o procedimento. E não é para ficar usando depois do procedimento realizado. Para pacientes que estão no ambiente hospitalar, por exemplo, numa UTI, se utiliza o peróxido em gás e em bebida e se utiliza também a clorexidina. Por quê? Porque um tem uma finalidade e a clorexidina tem outra finalidade, que é evitar aquela pneumonia por aspiração. Então, isso para pacientes que estejam intubados. Né? Professora Rosângela, vamos dar uma abertura aqui para algumas perguntas. O professor Marcel também tem um compromisso às 16, vai precisar sair um pouco antes. Aí a gente inicia já com a parte das perguntas e após as perguntas a gente pode dar continuidade e concluir a sua fala. Tudo bem? Vou pedir para o professor Marcel retornar aqui, ligar o webcam. Bom, tivemos várias perguntas aqui, né? Vou iniciar aqui com uma perguntando para a professora, né? Se seria correto colocar no dia a dia, mesmo após a crise, né, de pandemia, o uso do protetor facial. E, na mesma linha, se a utilização do óculos de proteção junto com o protetor facial, se isso pode ser uma prática. Paciente, não sabemos o que ele traz, porque qual é o princípio da biossegurança? Temos que ver todos como potencialmente infectantes. Então, no mínimo, devemos ter óculos de proteção que nos proteja lateralmente, porque o que nós estamos vendo em relação a óculos de proteção é que as pessoas estão usando óculos de proteção muito pequenos, que não dão a proteção necessária, por exemplo, falando na clínica, a um fragmento. Tá? Então, o que nós preconizamos, e é o que é preconizado para o trabalhador evitar a exposição ocupacional, é que ele tenha um óculos realmente de proteção, um óculos para ele trabalhar com segurança. E, por isso, ele tem que ser um óculos com abas laterais mais largas. O visor facial, nós vamos, aos poucos, nos ajustando. Neste momento, seria a melhor opção. Mas não exclui o uso de máscaras. Tá? A próxima pergunta é em relação ao tempo de sobrevida do vírus no tecido. Bom, o que se sabe é que, até agora, existem muitos estudos, mas que tratam de outros tipos de coronavírus. Em relação ao Covid, um trabalho publicado a semana passada se traz a notícia de 6 horas. Um outro trabalho que eu li traz a notícia de 9 horas. Mas em tecidos, o tempo de sobrevivência vai depender da matéria orgânica que carrega ele e do contato dele com agentes desinfetantes. Tá? Tudo com o Covid ainda é aprendizado. A verdade é essa, não é? Mas os virologistas estão trabalhando para estar divulgando, e tem um estudo que está sendo feito na Inglaterra que vai nos dar boas respostas em relação a tecidos. Tem uma outra pergunta aqui em relação para o professor Marcel, em relação à emissão de atestados para a quarentena. Me parece que no Ministério da Saúde há uma permissão apenas para os médicos. E aqui
a colega, ela pede sobre a possibilidade também para os cirurgiões dentistas e quer saber, né, qual o posicionamento do conselho, né, junto ao Ministério, como tem sido esse tipo de negociação. Eu ouvi a sugestão da colega, isso certamente já está sendo discutido no Ministério da Saúde, sendo levado pelo Conselho Federal. Se não estiver, eu vou levar isso, né? O Conselho Regional vai levar ao Federal e vai ser discutido no Federal, tá? Essa sugestão do dentista iniciar os procedimentos de solicitação de quarentena. Também tem uma pergunta também de um colega dizendo que não tem no protocolo uma ficha específica para o dentista, né? Esse protocolo tem para a enfermagem. Ele diz claramente ali que nós trabalhamos auxiliando e colaborando, não é auxiliando, é colaborando com a enfermagem. Então, nesse momento, nós vamos utilizar essa ficha da enfermagem, tá? Especificamente está escrito aqui, os profissionais de saúde bucal de nível superior deverão auxiliar no atendimento através do Fast Track COVID-19 na fase de avaliação de sintomas e notificação, se necessário, colaborando com os profissionais de enfermagem de nível superior. Portanto, não tem essa ficha específica, porque esse é um protocolo todo feito para o encaminhamento do doente do COVID, não especifica o tratamento odontológico nesse COVID. Eu queria aproveitar aqui, se você me permitir, dar um pitaco aqui na informação de biossegurança. Olha que interessante, né? A odontologia passou por uma modinha, ainda passa, de aventais pretos, coloridos, não é? Todo mundo usando um jaleco colorido. E eu sempre critiquei isso, porque depois do ambulatório, eu chegava em casa, antes de entrar, me despia na área de serviço, colocava o sapato branco ali mesmo, a roupa branca toda num saco para ser lavada, e higienizada antes, com hipoclorito, com água, com dissolvido, né? Com a famosa cândida, a roupa toda branca, e depois lavada com sabão em pó direitinho. É óbvio que ninguém vai fazer esses processos de desinfecção completo aí com um avental preto colorido, né? Muitas vezes, queria chamar a atenção, colaborando com a professora, muitas vezes o uso de EPI inadequado é pior do que você fazer o certo, né? Você usar a máscara como o presidente usou, colocando na cara, errando, é melhor você ficar com uma, usar 2 procedimentos do que trocar 3 vezes por cada paciente e errando o manuseio dessa máscara. Perguntaram aí também o uso de máscara ser indicada no mundo todo. Tem países que estão indicando, a China, por exemplo, não seguiu a recomendação da Organização Mundial de Saúde. Ela preconiza uma máscara para todo mundo, não é? Todo mundo usa máscara na China. Aqui nós colocamos para a população como um todo. Era uma colaboração com isso. Dizer que essa questão, já que eu fiquei mais com a parte política aqui, a parte específica da biossegurança com a professora, não é? Esses equipamentos de proteção são fundamentais para o nosso trabalho. Nós temos que negociar com o gestor para podermos trabalhar adequadamente. Essas máscaras que nós usamos no dia a dia são máscaras de procedimento. Elas servem para uma entrevista do paciente, para a identificação dos sintomas, mas para o procedimento odontológico propriamente dito, elas não se prestam a isso, não é? A máscara PFF2 significa PFF é uma máscara com filtragem de partícula. Tá? Então, as duas, 95 ou PFF, elas filtram as partículas, né? A 95 tem 3, como a cirúrgica, tem três camadas, uma filtrante no meio. As de procedimento servem para o dia a dia, para as entrevistas, para você falar, mas não está gerando, você não está trabalhando com aerossol. Neste momento, nós solicitamos ao máximo que se restrinja os procedimentos para os procedimentos de urgência e, mesmo assim, aqueles que são de urgência mesmo, né? Para, inclusive, sobrar EPI para o que se prevê aí. Felizmente, a curva na Bahia, nesse final de semana, está sob controle. Os casos foram
abaixo dos esperados. Eu vou repetir isso porque muita gente entrou depois, mas nós conseguimos na Bahia aqui, com essa antecipação da contenção social, a gente conseguiu ter menos casos do que era previsto. Se a gente continuar assim, a gente está de parabéns e vamos enfrentar essa situação de uma situação muito melhor do que outros estados, como São Paulo, por exemplo, está enfrentando, porque o governo do estado e o municipal se anteciparam. Não é? Eu tenho várias restrições a fazer, tenho que parabenizar o prefeito de Salvador e tenho algumas restrições a secretário de saúde, com o secretário de saúde do interior também, que a gente precisa conversar para as especificações, os detalhes. A gente tem feito isso, o Conselho de Odontologia está nessa parceria com todos os dentistas aí. Devolver para a professora Rosângela. Professor Marcel, eu sei que o tempo está corrido para o senhor. Desde já, queria agradecer a participação do senhor, né? A equipe aqui também está agradecendo muito pelas explanações. Tem só mais uma perguntinha, pode ser feita? Claro, pois não, uma, duas. Tá, ok. Em relação aqui, a outra pergunta que chegou é sobre se os atendimentos devem ser mantidos mesmo sem o EPI recomendado. E aí ele cita aqui a questão da máscara N95. No caso, né, da ausência de alguns EPIs, qual é o procedimento a ser adotado? N95 ou cirúrgico nos procedimentos. Olha, veja assim, é uma equação difícil de se levar. Né? Você tem que discutir com o gestor que você não pode omitir socorro, né? Porque você tem que atender o paciente que está com dor, que procura unidade com dor, mas ao mesmo tempo você não pode se expor, não é? Eu já disse que a Itália tem quase 5 mil médicos e enfermeiros infectados, a Espanha 12% dos infectados são profissionais de saúde. Então a gente precisa se cuidar também, isso tem que ser negociado. Cabe ao profissional zelar pela sua saúde, assim como zela do paciente. Muitas vezes a gente tem orientado esses dias, sobretudo de quinta-feira para cá, que muita gente disse, olha, o gestor está me obrigando a trabalhar na unidade sem água, o gestor está me obrigando a trabalhar com essa máscara que eu olho assim, ela é transparente. Você é um profissional de saúde, você está coberto pelo seu conselho de odontologia. Não é? O conselho de odontologia está aqui para te ajudar a não agir eticamente com você mesmo e com o paciente que você está atendendo. Então, essa é uma discussão que tem que ser travada, é novo, né? Até então estava todo mundo, medidas que a gente sempre teve que exigir, a gente vai afrouxando e vai concordando que o prefeito do interior forneça uma máscara daquela ralinha, um equipamento de proteção individual inadequado, que não segue as normas, as NRs, né? Todas as máscaras, ela tem uma normatização da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, a gente vai abrindo mão no dia a dia desses EPIs e afrouxando os procedimentos. E agora, num momento como esse, a gente tem que voltar a fazer o que é o correto, o que nós sempre tivemos que fazer. A professora Rosângela foi perfeita na fala dela. Isso não é novidade. Se nós agirmos corretamente com todos dentro da normalidade da biossegurança, nós vamos estar sempre cobertos. Tá? Mas eu quero chamar a atenção dos gestores, sobretudo secretários de saúde e coordenadores, porque é o momento de reduzirmos pacientes na sala de espera, não é momento de atendermos qualquer tipo de urgência. Dente quebrado não é urgência, né? Nós temos que reduzir a quantidade de pessoas na unidade de saúde, para que o paciente saudável não entre em contato próximo com um paciente potencialmente infectado. Então, essa triagem, essa conversa toda da odontologia para diminuir paciente, para atender o risco a urgência da urgência, não atender eletivo, não é brincadeira, é em relação, não é preguiça ou falta de vontade de trabalhar, é para colaborar com as medidas de cunho gerais, não é? Porque nós, dentistas, não devemos e não vamos nos negar a colaborar com o Ministério da Saúde dentro do documento que ele preconizou no trabalho dentro da equipe de saúde. Obrigado, professor Marcel. Tivemos várias perguntas aqui, mas vamos continuar com a professora Rosângela. Queria agradecer demais a sua participação e sua colaboração conosco.
Agradeço, sobretudo, a equipe aí do Telesaúde, que está fazendo aí todo o possível para que a transmissão seja a melhor possível, viu? Parabéns a vocês. Obrigado, professor. Vamos continuar aqui com as perguntas para a professora Rosângela. Professora, em relação a uma pergunta que chegou aqui também do pessoal, em relação à quantidade de lavagem e uso do álcool gel nas mãos, né? Se esse excesso pode trazer algum prejuízo. Olha, já é conhecido nosso o fato de que toda vez que a gente tem esse condicionamento de lavar as mãos, sempre com a superfície, sempre ficamos com as mãos menos hidratadas. O álcool gel, ele vem exatamente com essa finalidade. Ele não é bom para fazer limpeza de superfície, não é? Por quê? Porque ele fica parecendo que tem uma goma, uma coisa que gruda ali na superfície. Ele é bom para passar na mão, mas mesmo assim, a gente sempre indica aos colegas que ao final do turno faça sempre uma hidratação das mãos. Por quê? Porque mesmo que seja de forma microscópica, a nossa mão vai sofrendo escoriações que não deixam de ser perda da integridade da pele e uma porta de entrada para infecções. Nós sempre recomendamos que ao final do turno, terminou seu turno de trabalho, faça a higienização das mãos e faça uma hidratação. Retornou para trabalhar de novo, higienização, trabalha e depois você vai mantendo a sua rotina. E quando for para casa, você também, antes de dormir, faz uma hidratação. Esse excesso pode afetar a flora bacteriana nas mãos? Não, nós vamos estar eliminando aquilo que é necessário eliminar. Mas, a todo instante, nós estamos renovando esses micro-organismos na mão da gente. Claro que esses estão agora nos causando desconforto, como o caso do Covid-19, eles têm que ser eliminados e a forma de eliminar é essa. Tudo funciona assim, risco-benefício, risco-benefício. Mas eu queria fazer aqui um esclarecimento. A máscara N95, ela está indicada na norma técnica do Ministério da Saúde, atualizada no dia 21 de março de 2020, para atendimento a pessoas com suspeita de infecção por Covid-19. O indivíduo está no isolamento, aguardando exames ou aguardando lá os seus 14 dias, mas ele tem uma intercorrência, tem urgência odontológica. Esse paciente deve ser atendido com a máscara N95. Está escrito na norma técnica do Ministério da Saúde. Olha, gente, eu vejo que essa discussão sobre biossegurança em odontologia, ela é um assunto que deve estar no elenco das discussões dos temas mais relevantes nos congressos de odontologia desse país. Até porque nós precisamos nos organizar no sentido de estabelecer que gestores acompanhem as necessidades que são demandadas pela prática clínica na área de saúde bucal. O fato de um dentista estar se expondo no trabalho a uma condição de risco, isso é absolutamente contraditório com o que diz o Ministério do Trabalho e Emprego, que diz o seguinte: a categoria de odontologia, de cirurgiões dentistas, é uma categoria de risco elevado quando se pensa em níveis de biossegurança. Por quê? Porque no consultório de odontologia podem ser pacientes atendidos tuberculosos ou portadores do vírus HIV. E nem os próprios pacientes sabem que são portadores da doença. Eles não estão negando, eles não têm conhecimento ainda. Isso quando nós não falamos de um leque de doenças que podem ser veiculadas no consultório odontológico e os pacientes ainda estão no momento assintomáticos.
dizer, precisamos rever a história natural das doenças para a gente aprender a necessidade da discussão dos equipamentos de proteção individual e biossegurança. Nós não precisamos estar incomodados com o coronavírus, porque nós já temos que estar adequados aos ritos, princípios da biossegurança. Não podemos negligenciar. Por quê? Porque colocamos em risco a vida do outro e colocamos em risco a nossa vida. O nosso compromisso não é este. Nosso compromisso é preservar a nossa integridade e prestar um excelente serviço à sociedade, eliminando de forma absoluta os riscos aos quais ele estará exposto. O Ministério do Trabalho diz que nós somos uma categoria de risco, mas também diz que nós temos EPIs, que são barreiras para evitar que esse risco venha trazer ao trabalhador uma doença ocupacional. Qual o tempo de duração de uma máscara cirúrgica de uso na rotina? A literatura diz que são 2 horas, mas eu já vi passando aqui diante de mim sobre pessoas que têm rinite. Quem tem rinite tem muito mais possibilidade de umedecer uma máscara antes dessas 2 horas. Então, essa máscara deve ser retirada sempre que umedecida. Sentiu que a máscara está umedecida, ela deve ser retirada porque ela não é mais um elemento filtrante. A máscara, na falta de uma máscara N95, pode ser usada 2 máscaras clínicas? Não existe, porque a técnica vai ficar insegura. É verdade? Quando a gente usa uma máscara, a gente ainda assiste pessoas ajeitando, colocando no lugar. Imagine 2 máscaras cirúrgicas. O gestor, ele tem que tomar conhecimento do que está preconizado pelo Ministério da Saúde neste momento, momento em que o mundo está submetido a uma pandemia, e não podemos negligenciar as máscaras e dos equipamentos adequados para as práticas. Professora, ainda em relação à máscara, pergunta-se aqui sobre a N95. Já foi falado pelas senhoras recomendações, mas ainda perguntam aqui sobre quais ocasiões utilizar e por quanto tempo pode ser utilizado e como guardá-la de forma para garantir essa reutilização com segurança. E ainda sobre máscara, a gente tem dúvidas sobre o uso da máscara de tecido para as pessoas que estão assintomáticas. Quais as recomendações? Olha, as máscaras de tecido, elas teriam que ser lavadas isoladamente, enxugadas, quer dizer, secadas, passadas ferro e autoclavadas. A técnica correta seria esta. Então, máscaras de tecido, eu não vejo possibilidade de uso. A máscara N95, a PFF2, são as alternativas para esse momento. Para os pacientes suspeitos ou considerados com diagnóstico conclusivo de virose ou Covid-19. Tá? Eu, inclusive, fiz toda a separação dos pacientes em slides para poder passar para vocês, porque é importante que vocês vejam qual é o momento exato de usar um EPI e usar um outro EPI, mas que o gestor já tem que entrar na discussão, porque a N95 é absolutamente necessária nesse momento, aí eu não tenho dúvida. Aliás, a gente está vendo aí o movimento dos gestores, não é? E mesmo que uma coisa ou outra ainda não tenha acontecido, mas o que a gente está vendo é uma mobilização social importante para conter essa doença em nosso território. Professora, em relação à reutilização da N95, é possível? Por quantos dias pode ser utilizado? Como guardar? Olha, num momento como este, eu lhe confesso que, por temer a técnica de retirada da máscara, eu acho que 1 ou 2 pacientes
ou 3 pacientes. E tudo vai depender de quê? Do tempo do procedimento que você está executando. Primeiro que você não vai ter muitos pacientes a atender, porque o momento é de atender apenas o paciente de urgência. E como é que vai se caracterizar essa urgência? Através da anamnese que o cirurgião dentista vai fazer com este paciente. Então, é ele que vai definir. É urgência? O paciente está com dor. É uma urgência? É uma urgência, não é verdade? O paciente fez uma exodontia, traz uma intercorrência de desconforto e dor. É uma urgência? É uma urgência. Um outro aspecto que eu não quero esquecer de lembrar é que se for fazer sutura, se há necessidade de sutura, fazer suturas que não precisem da retirada dos. A outra pergunta é em relação a... A questão da técnica da retirada. Eu vou me empenhar em mandar isso por um slide, através de um slide, para vocês saberem o passo a passo de como retirar e guardar no saquinho, para quando for utilizar de novo, poder utilizar. Tá certo. A outra pergunta é em relação aos profissionais de saúde que estão em grupo de risco e estão em atendimento, né? Qual a opinião da senhora em relação a isso? Olha, as pessoas a partir de 60 anos, hipertensas, diabéticas, que tenham outras situações, imunocomprometidos, devem procurar os profissionais assistentes, médicos que lhe acompanham e definir, não é, a forma de impacto dessa virose para a pessoa. A gente não pode, e esse é um assunto que a gente vai discutir conjuntamente lá no conselho. Eu sei que vocês sabem que eu estou lá no conselho, o Marcel, exatamente no sentido de trabalhar um pouco pela categoria, e nós vamos discutir isso lá. Vamos dar uma resposta a vocês sobre isso, tá? Porque tudo depende do que seja ser levantado e nós vamos buscar essas informações. Tenho certeza disso. Ok, professora. Mais uma pergunta aqui. Em relação ao uso da água oxigenada, se pode ser recomendado os bochechos, a higienização. Desligou tudo, mas felizmente voltei. A senhora conseguiu? Okay. Não, voltou. O peróxido de hidrogênio a 1% está sendo recomendado para os atendimentos em pacientes suspeitos e com Covid. Tá? É também uma atualização do Ministério da Saúde e nos slides eu coloco bem claro para vocês como deve ser essa utilização. Tá? Mas a clorexidina aparece como uma substância que, no momento, não tem uma boa aplicabilidade para pacientes apenas com coronavírus. Então, para pacientes suspeitos ou com a virose COVID-19, que seja necessário ser submetidos a procedimentos cirúrgicos, então, antes do procedimento, para adequar o brilho bucal, fazer o peróxido de hidrogênio a 1%, mas não continuar esse peróxido depois. Esse é um alerta que o Ministério está fazendo, enfatizando em todos os momentos. Professora, e qual o tempo seguro entre os atendimentos, considerando que os aerossóis ficam em suspensão no consultório? Olha, considerando que o momento não é de atendimento de paciente eletivo, nós vamos ter um número reduzido de pacientes para o atendimento, a unidade deve trabalhar conjuntamente para estabelecer qual é o tempo necessário para a desinfecção do consultório entre um paciente e outro. Gente, isso é um assunto que nós já estamos discutindo há tempos. Por quê? Porque a agenda do cirurgião dentista ela não pode ser efetivada apenas pelo número que é necessário atender. Não é assim. Nós precisamos começar a entender que precisamos de um tempo entre um paciente e outro
para promover a desinfecção das nossas pontas, a retirada do resíduo, passagem de desinfetante no ambiente. Tudo isso precisamos fazer. Aqui em Salvador já tem estabelecimento que fez um trabalho excelente, inclusive cronometrando o tempo de desinfecção e higienização do consultório entre um paciente e outro. Então, o paciente já sabe, ele vai aguardar, ele pode chegar antes do horário, mas ele não será atendido até que esse procedimento de biossegurança relacionado ao ambiente terapêutico esteja concluído. Isso, gente, já é necessário para ontem. Então, vamos trabalhar nesse sentido. É para apresentar ao gestor o número adequado de atendimento por consultório, considerando a necessidade da desinfecção do ambiente terapêutico, que é o local onde se procede à prática clínica da odontologia. Estou lendo aqui uma coisa, Tiago, que diz assim, cada lugar diz uma coisa sobre essas máscaras. Olha, pode ser mesmo. E em relação ao Covid-19, você vai ouvir muitas coisas. Por quê? Porque o Covid-19 é a primeira vez que ele se aproxima do humano e causa esta infecção viral. Então, a cada estudo que sai publicado, a gente vai aprendendo. Por exemplo, já se dizia que ele ficava 9 horas em superfície. Hoje saiu um trabalho em inglês que diz que ele fica, e americano que diz que ele fica até 6 horas, depende da superfície. Então, olha, querida, eu vou dizer uma coisa para você. Temos que estudar muito sobre esse Covid-19, porque a cada momento a gente vai buscando novas observações de quem está vivendo o que nós ainda não vivenciamos e não esperamos vivenciar. Diga, Tiago. Professora, em relação à caneta de baixa rotação, ela também reduz a questão dos aerossóis? Sempre que puder ser evitada também, né? A verdade é que tudo que a gente puder evitar agora, que possa gerar partículas dispersas, a gente deve evitar. Tá? O próprio manual do Ministério da Saúde, ele fala das pulpites irreversíveis, né? Que precisam de atuação. Elas devem ser trabalhadas de forma mecânica. Tá? Então, é muito interessante essa nota técnica. Claro que a gente tem que ler e tem que estar pensando em tudo que está lendo para poder fazer também uma interpretação crítica do nosso dia a dia, da nossa prática. Né? Então, eu acho interessante. Professora, tem uma preocupação aqui dos colegas barbudos em relação à higienização dessa barba, né? Como fazer, comparando aí a pele com pelo e a pele sem pelo, quais as recomendações aí de higiene? A barba, você sabe, né? É uma coisa sempre muito discutida, já se discutiu que o cirurgião não pode ter barba, uma porção de coisas. Mas aí meus alunos dizem assim, professora, mas aí já é demais, não é? Querendo também até a nossa barba, eu digo, bom, tudo bem, você tem o direito de ter a barba, mas o paciente tem o direito de ser atendido por um profissional que não exiba nenhum pelo para ele, porque se um pelo se dispersar num procedimento, não vai ser um problema? Então, as pessoas com barba, eu recomendo que busquem aparatos de biossegurança que protejam a barba. Isso já existe. Certo. Mas a higiene é obrigatória, viu? A higiene da barba é obrigatória. Lavar com um sabão neutro, sempre, porque vocês sabem, a saliva não é colorida, não é? Então, a saliva é um fluido que ela se dispersa, as gotículas, e a gente vai, não enxerga e não sabe onde está.
Então, não vamos esquecer de lavar a barba com sabão neutro a cada turno de trabalho. Professora, em relação ao avental, né? Pergunto aqui em relação se deve ser trocado a cada paciente e todas essas medidas de cuidado, de proteção que estamos discutindo, se isso se estende a toda a equipe de saúde bucal, envolvendo os técnicos e auxiliares, ou principalmente para os cirurgiões dentistas. O Ministério da Saúde está preconizando o trabalho a 4 mãos e é bem claro lá no texto que diz o seguinte: o EPI tem que ser mesmo. Né? Então, se eu estou trabalhando no campo cirúrgico com um profissional cirurgião dentista, eu sou a TSD, eu tenho que estar tão paramentada quanto o cirurgião dentista, porque eu vou estar exposto aos mesmos riscos que o cirurgião dentista. Essa é uma outra questão que precisamos começar a discutir. Tá? Precisamos começar a discutir na nossa prática diária. Isso é fundamental. Trabalhar a 4 mãos melhora muito a qualidade da quebra da cadeia. Você fica ali ajudado por um sugador importante que vai retirando, não é? Aquele fluido, que vai acompanhando a saliva, a quantidade de saliva. Então, é muito importante trabalhar com 4 mãos e deve ser paramentado tanto quanto o cirurgião dentista. O avental precisa ser impermeável, correto? O avental deve ser impermeável. Na verdade, a lavagem do instrumental, ele tem que ter o profissional que faz esse trabalho de lavar, de empacotar e colocar esse material para o ponto de autoclavar, ele tem que ter uma paramentação específica, porque ele vai estar em contato com muita água. O avental que está sendo preconizado é um avental de não tecido que diz que tem um revestimento impermeável, ou seja, ele suporta por algum tempo o líquido, tá? Então, é preciso também que a gente tenha essa clareza. Você pode usar o avental descartável comum no paciente que não tem a doença, mas em pacientes que têm uma doença ou já esteja suspeito aguardando o exame, ele deve usar um avental que tenha uma proteção frontal. Tá? Na nota técnica tem um detalhamento sobre essa questão que eu estou passando também. Professora, uma última pergunta, estamos nos aproximando aqui do nosso horário, tivemos muitas solicitações, eu peço desculpas aos demais que não foram contemplados, mas lembrando que nós temos os serviços de teleconsultoria, então você que é profissional do estado da Bahia, hoje o foco foi a equipe de saúde bucal, mas é aberto a todos os profissionais da atenção básica, desde o agente comunitário, os técnicos, os auxiliares, profissionais de nível superior, estão atuando nas unidades básicas de saúde. Quem não conhece, acesse nosso site, telesaude.ba.gov.br, se inscrevam e façam suas dúvidas para a nossa equipe multiprofissional. Então, quem não foi contemplado aqui, pode mandar suas perguntas também pelo nosso site. E lembrando para a equipe de saúde bucal, que a gente também tem uma página exclusiva onde são abordados os diversos assuntos pertinentes à saúde bucal, tá bom? Aos profissionais de cirurgião dentistas, também técnicos e auxiliares. Uma última pergunta, professora, em relação a isso, como a equipe de saúde bucal pode colaborar para além das suas ações em odontologia, em relação à sala de vacina, à triagem, quais outras ações a equipe pode estar se inserindo nesse momento? Olha, Tiago, eu vejo que nós, cirurgiões dentistas, TSDs, a equipe de saúde bucal, ela pode estar se inserindo onde houver a necessidade da nossa participação. Se é na unidade, ajudando na triagem, no rastreamento, se é divulgando para a população, fazendo a processo informativo,
Eu acho que a gente pode ajudar em qualquer momento que a unidade esteja voltada para uma atividade, entendeu? Eu acho que esse momento, a enfermagem é muito importante para estar se articulando com a odontologia, isso é muito bom, e aí eu devo dizer, porque eu sou enfermeira e sou dentista, e esse casamento está certinho, entendeu? E eu acho que o dentista ele deve se aproximar da equipe e buscar fazer o que é importante fazer. O cirurgião dentista é o coordenador da equipe de saúde bucal e deve estar articulado com todos os outros profissionais em qualquer nível de atenção que o paciente precise do nosso trabalho. Inclusive, se um profissional quiser, neste momento, discutir equipamento de proteção individual, qualidade deles, necessidade deles, é de fundamental importância. Tá? Porque nós estamos a todo instante vivendo essas situações de doenças. Vivemos o H1N1, vivemos AIDS, e a humanidade vem vivenciando essas doenças ao longo do tempo. Não vai ser a última, Covid-19. Então, nós precisamos agora de nos organizar. Eu fico muito orgulhosa e agradecida ao universo por ter me colocado para optar por ser um profissional de saúde. E nós trabalhamos, na maioria das vezes, em condições adversas, na maioria das vezes, quase não temos recursos necessários para o nosso trabalho. Salários nem se discute, não é verdade? Mas, no momento em que a nossa população precisa do nosso conhecimento, precisa do nosso trabalho, nós dizemos sim, independente de qualquer situação que não seja favorável às nossas categorias. E aí, eu quero estender, não é, esse orgulho da equipe de saúde a todos os profissionais que estão nos hospitais, que estão aí nas ruas produzindo vacinação para a população, que estão nas secretarias trabalhando para que a gente possa estar informando e trazendo os documentos oficiais. Então, gente, eu acho que nós precisamos estar atentos. Tá? Nós temos que discutir com os gestores quais são as nossas necessidades. E é o conhecimento científico que deve levar isso até o gestor. Porque nós é que temos esse conhecimento. Então, a agenda do cirurgião dentista, ela deve ser coerente com também processo de desinfecção do consultório odontológico. O uso da luva de procedimento e da luva cirúrgica, ela deve ser coerente com o procedimento que será executado. A máscara que eu vou utilizar como rotina no meu serviço deve estar compatível com o procedimento ou o que o paciente se apresenta. E devemos estar atentos que a nossa conduta sempre deve ser de que todo paciente é potencialmente infectante. Então, nós não vamos escolher o que usar. Nós vamos especificar, como estamos especificando agora, que a máscara N95 agora é necessária. Mas, também para um paciente gripado, ela é necessária. Porque um paciente gripado não deve ser atendido no consultório odontológico. E se ele tiver uma intercorrência, for uma urgência, ele deve ser atendido, se respeitando toda a paramentação de biossegurança que um profissional de saúde deve estar paramentando. Então, precisamos nos organizar, tá? Porque a situação exige que tomemos realmente dados, não temos medo, porque conhecemos
a maioria dos riscos, não é verdade? E para os riscos, nós temos o conhecimento científico e tudo mais que a ciência vem me demonstrando. Claro que no caso específico do Covid-19, a gente vai estar aprendendo a cada dia. Não se iludam. Esse ainda vai nos ensinar uma porção de coisas que antes nós não sabíamos, porque é a primeira vez que ele se apresenta no organismo. Eu quero agradecer a todos, eu quero dizer aos meus colegas, meus ex-alunos, que eu fico entusiasmada quando eu vejo vocês buscando, através de uma teleconferência, se informar. É sinal de que estão mobilizados, estão pensando em participar desse conjunto de ações para conter essa pandemia. Eu fico muito, mas muito gratificada. Tá? Confio nessas pessoas. Nós não somos profissionais de saúde porque escolhemos. Nós somos escolhidos. Por isso, temos muito mais que uma missão a cumprir. Muito obrigada, gente. E se cuidem de todos. Da melhor forma possível. Nosso compromisso será sempre isso. Os slides eu vou disponibilizar para vocês. Bom? Um grande abraço a todos e às pessoas que estão fora da Bahia também. Levem o meu abraço. Foi demais estar com vocês essa tarde. Isso me revigora, me traz vida e me instiga a continuar a estudar e a buscar informações para trazer para vocês. Um grande beijo, gente. Que Deus nos abençoe. Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Disponível em qualquer lugar e a qualquer hora. É fácil e sem complicação. Se você é integrante de equipe de saúde da família, núcleo de apoio à saúde da família, consultório na rua, mais médicos, programa Saúde na Escola e Academia da Saúde, se conecte com a gente. Por internet, telefone ou pessoalmente. Saiba mais: www.telesaude.ba.gov.br.